Herbert Eustáquio de Carvalho nasceu em 1946 e faleceu em 92, antes de completar 46 anos. Mais conhecido pelo codinome, Herbert Daniel é figura notável no que diz respeito à resistência brasileira contra a ditadura militar, no período entre 1964 e 1985 no Brasil. Posteriormente, Daniel, como era reconhecido por seus colegas, também atuou em outro importante movimento do período, a luta pelos direitos das pessoas vivendo com AIDS. A vida e obra do escritor Herbert Daniel é o tema do Ciência e Letras de hoje, um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversam comigo no estúdio do Canal Saúde James Green, historiador, brasilianista e ativista LGBT norte-americano, e Veriano Terto, psicólogo e doutor em saúde coletiva. Sejam bem-vindos. Obrigado. Queria começar da forma mais humana possível, que é apelando para as memórias de vocês em relação ao Herbert Daniel. Ele era mais conhecido como Daniel, assim, informalmente? Aqui no Rio, Daniel. Daniel. Foi um nome que ele adotou na clandestinidade, quando ele estava clandestino. E acabou adotando... Adotando, exatamente. O nome dele é Herbert Eustáquio de Carvalho. Mas ele não gostava do nome Eustáquio, então ele tomou o nome Daniel durante a clandestinidade e ficou Herbert Daniel. E como pra é gente, que... Daniel, sempre. Sempre Daniel. Como é que vocês lembrariam, assim, para a gente começar a apresentar, para quem porventura ainda não o conheça, para apresentá-lo afetivamente? Fala você, porque eu não conheci. Olha, eu acho que, afetivamente falando, o Daniel é uma pessoa muito falante, quer dizer, é uma pessoa de um pensamento extremamente ágil, extremamente rico, que misturava de uma forma brilhante política e sexualidade e afetividade, justamente, sem separar o que era, vamos dizer assim, principalmente naquela época, o que é política de esquerda dos afetos. Não. Para o Daniel, eu acho que foi esse a grande surpresa, a grande contribuição que ele nos trouxe naquele momento foi poder juntar todas essas dimensões da vida de uma maneira extremamente brilhante, poética, mas ao mesmo tempo muito ativista. Eu sou escritor, homossexual e estou doente de AIDS. Isso me torna um cidadão absolutamente comum, um brasileiro como quase todos os outros, oprimido, mas cheio de esperança. Agora, esse caminho para ele chegar a esse ponto foi difícil para ele também, porque ele era mineiro, de Belo Horizonte, o pai era PM, o avô, o irmão também acabou sendo PM, então, mas ele teve outro rumo, ele queria ser médico, então ele estudou na Faculdade de Medicina em Belo Horizonte, entra no movimento estudantil em 66, 67 entra numa organização revolucionária, e em 68, 69 ele entra na clandestinidade, ele foge para o Rio de Janeiro, e nesse processo ele percebe que nesse momento no Brasil, ser homossexual e ser da esquerda não era compatível. Era um rechaço, um preconceito da esquerda brasileira sobre a homossexualidade. Então, ele quer participar no movimento contra a ditadura, então ele opta para reprimir a sua sexualidade. Então, entre 68 e 72, ele milita contra a ditadura, ele participa, por exemplo, no sequestro do embaixador alemão e o embaixador suíço, para exigir a libertação de 110 presos políticos, mas ele não transa com outro homem. Ele reprime a sua sexualidade. E quando a organização dele acaba, em 71 para 72, ele começa a rever tudo na clandestinidade, repensar o seu corpo, a sua sexualidade, e começa de se livrar dessa repressão que ele sentia. E nesse momento ele conhece uma pessoa, Cláudio Mesquito, que eventualmente vai ser companheiro dele, e eles vão ficar juntos 20 anos. E você conhece o Cláudio lá? E a Daniel, quando eles voltam do exílio, né? Isso. Então, o meu contato com o Daniel e o Cláudio vem porque eu militava na época no grupo Somos Aue, que na verdade iniciaram como dois grupos independentes, que depois diminuiu por falta de recursos, uma série de problemas, eles se fundiram. E o Daniel voltou em 82. Final de 81. Final de 81, né? E lá pelo primeiro semestre de 82, ele entrou em contato com o grupo, porque também tinha a figura da Leila Mikulis, com quem ele até escreveu um livro, e
também trabalhava com literatura, poesia, e ali foi o nosso primeiro contato. Eu participava das reuniões e logo depois ele convidou para, em vez de fazer as reuniões em Vila Isabel, na casa da Leila, que era pequena, ali na Rua Coelho Neto, onde então o que sobrou do grupo a gente passava semanalmente a se encontrar naquela casa, onde ali foi um grande laboratório de ideias, onde se pensava sexualidade, cidadania, homossexualidade, esquerda, final da ditadura, redemocratização do país. Então, para mim, um período extremamente rico, fértil. Eu tinha 20 para 21 anos e estudando também em movimento estudantil. Então, um período muito rico para fazer todas essas conexões, né, entre sexualidade, luta política. E um período onde era muito difícil fazer essas Muito coisas, mais do que difícil. hoje. É importante lembrar portanto, a importância desses grupos ser ainda mais forte. Então, ele também, em 82, ele vai apoiar a candidatura do Luiz Vieira, que era um candidato do PT, que foi eleito deputado estadual, com uma campanha eleitoral totalmente única, diferente. Como o Luiz Vieira levantava a questão ecológica e questão de sexualidade, ele foi taxado de enviado verde. E eles adotaram, então, apropriaram esse comentário e disseram, não, então tudo bem, a gente assume a defesa dos viados, dos gays e das lésbicas e também a questão do meio ambiente. E Daniel trabalhou com ele no mandato dele e em 86 ele faz a candidatura dele para deputado estadual e faz uma campanha original, muito festivo, levantando as questões sobre a homossexualidade, assumindo claramente a sua sexualidade e, infelizmente, não é eleito. E logo depois ele é convidado para trabalhar na BIA, onde Veriano trabalha, que é quando realmente se começa a tentar responder à crise da AIDS e atender as pessoas portadoras de HIV e pessoas com AIDS. E é interessante ver esse percurso, né, de alguém que lutou bravamente contra a ditadura militar, num determinado momento volta a ser militante agora em relação a uma questão que na época era de uma importância, porque é o surgimento da AIDS. Né? Talvez as pessoas que não tenham vivido ou estudado essa época não tenham a dimensão do que foi difícil, de como foi difícil esse momento. Né? Claro. Portanto, militar em épocas de início de AIDS era uma dificuldade múltipla, né? Eram vários preconceitos associados. E ele trouxe para esse debate uma coisa muito revolucionária, que era uma noção de a melhor maneira de curar a AIDS é solidariedade. De uma melhor maneira de enfrentar a doença é de abraçar as pessoas que estavam portadoras de HIV e com AIDS. E ele realmente enfrentou o governo, a política do governo do Collor de Mello, não foi? Antes, né, o Collor vai Sarney, em 92, o governo Sarney. Então, claro, o Daniel foi diagnosticado com HIV, eu acho que em janeiro de 89. Isso. E ali, e depois, isso já coincide com a vinda dele para a BIA, né, que a Silvia Ramos, que então era coordenadora, foi quem convida o Daniel. E aí ele, além dessas dimensões que eu te coloquei, da sexualidade, da cidadania, do trabalho, vamos dizer assim, de esquerda também, de críticas aos pilares do capitalismo, o Daniel incorpora a dimensão da saúde a partir dali, né? E da saúde como um direito e como uma situação vital, porque naquela época a gente não tinha medicamentos. No ano anterior, o AZT tinha chegado no Brasil, quer dizer, isso era ainda início de 89, e o Daniel já é diagnosticado com sintomas graves de imunodeficiência, e a partir dali inicia-se uma aventura, uma corrida contra o tempo, de um período extremamente rico, onde aí ele se aproxima do Betinho também, e, claro, duas trajetórias revolucionárias também de gente que vem da ditadura, né, de resistência à ditadura, só que o Daniel com essa dimensão da sexualidade, né, e o Betinho um pouco mais em tradição católica, enfim, a gente até tinha medo como seria esse encontro. Mas, na verdade, eu acho que na luta contra a intolerância, contra a injustiça,
essas diferenças se esfumam, né? E ali eu acho que dá um encontro também fantástico de criar um contradiscurso ao discurso do medo, do terror, né, da morte, que era o que marcava, o pânico moral que afetava, que marcava, né, era o discurso que a gente tinha sobre a AIDS. E eles dois, de uma maneira absolutamente brilhante, conseguem propor uma nova maneira de ver a AIDS como uma oportunidade de solidariedade, uma oportunidade de vida, inclusive. E aí, toda a profusão de textos, de fundação de ONGs, como o Grupo Pela Vida Rio, Pela Vida São Paulo, projetos extremamente loucos, ousados, como o projeto A Solidariedade é uma Grande Empresa, que foi o meu primeiro projeto na BIA, onde, imagina, eu trabalhar com um projeto de empresa, AIDS em local do trabalho, tendo Daniel e Betinho na coordenação e eu na execução. Então, era uma coisa completamente maluca, entrar dentro da Vale do Rio Doce, no Banerje, na época, em ambientes extremamente formais, com aquelas duas figuras. Que conseguiam, inclusive, acessar essas pessoas. Que conseguiam acessar essas pessoas de uma maneira, as direções, os executivos e... Enfim, só para te dar um exemplo do tipo de ousadia, né, que marcaram e da produção imensa, né, desse discurso e de uma maneira completamente diferente e que eu acho que foi uma marca, acabou virando uma marca da resposta à AIDS no Brasil. E no mundo, acho que também, porque ele teve uma experiência aqui no Brasil que foi transmitido para o exterior e foi reconhecido. Os grandes especialistas de AIDS naquela época, o Jonathan Mann, que tinha dirigido o projeto da ONU sobre AIDS, reconheceu no seu livro, obra de 1000 páginas, foi dedicado a Daniel, que recém tinha falecido. O Daniel, como pessoa que tinha uma formação política muito forte, que tinha elaborado uma visão contra a ditadura, como lutar contra a ditadura, ele conseguiu costurar duas questões fundamentais, a justiça social, econômica, e também a justiça pela democracia plena no Brasil, ou seja, a inclusão social, inclusão dos homossexuais, das lésbicas, dos transgêneros, travestis, a inclusão das pessoas seropositivas, pessoas com HIV. E ele tentou fazer essa ligação entre os vários movimentos sociais. Ele foi uma pessoa muito em defesa do meio ambiente, inclusive que ele se afiliou ao Partido Verde em 86, quando ele foi fundado, e levantou essas questões do meio ambiente. Foi candidato, eventualmente, do Partido Verde durante um pequeno período de 89 também. E entre todas essas coisas... De uma forma, mas simplesmente para marcar essa ousadia, né? Entre tantas essas coisas, ele também escreveu 8 livros. Algo do escritor Herbert Daniel, que infelizmente está com seus livros esgotados, mas a gente vai falar sobre eles aqui no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já. Ciência e Letras está de volta conversando sobre a vida e obra de Herbert Daniel. Comigo, no estúdio do Canal Saúde, James Green e Veriano Terto. James, você não o conheceu pessoalmente, mas está preparando um livro que vai sair logo sobre a vida e obra do Daniel. E o primeiro livro que você leu dele foi Passagem para o Próximo Sonho. Exatamente. Como é que esse livro te impactou? Para a gente ter uma dimensão também do escritor Herbert Daniel. É um livro muito importante para quem está interessado na história da ditadura militar e a resistência à ditadura militar, porque ele participava ativamente na oposição, na luta armada, mas ele conseguiu, nesse livro que ele escreveu no exílio, uma crítica muito grande à atividade das esquerdas, com os erros que eles cometeram. E outros livros são, como O que Quis Companheiros, outros livros são muito mais celebratórios sobre esse período. Ele é um pouco mais crítico e mais reflexivo sobre a realidade. Eu li o livro e quis fazer uma biografia sobre ele, mas como que eu vou fazer isso? Eu não tenho acesso à família. Alguém me deu o nome da mãe dele, eu liguei para ela. Ela já tinha 85 anos, Dona Geni, me convidou para a casa dela em Belo Horizonte, foi para a casa dela. E quando eu saí, ela falou, por favor, faça um livro sobre ele. Ele está esquecido. Ele faleceu, ninguém mais lembra dele, faça o livro. Então,
ela me deu o nome de uma amiga dela, da infância dela, entrevistei ela. Quando eu terminei a entrevista com essa outra pessoa, eu falei, não, eu vou fazer esse livro. Então, comecei a procurar as pessoas, levei 8 anos de pesquisa para fazer o livro, e agora vai sair pela Civilização Brasileira em julho do ano que vem, e por uma editora americana, Duke University Press, mais ou menos na mesma época. E ele tem 8 livros. Meu Corpo Daria um Romance, Passagem para o Próximo Sonho, A Fêmea Sintética, Jacarés e Lobisomens, As Três Moças do Sabonete, Alegres e Irresponsáveis Abacaxis Americanos, Vida Depois da Morte, AIDS, a Terceira Epidemia. Nos próprios títulos você já percebe um pouco de uma irreverência. Total. Também. Né? O humor dele, a maneira que ele enfrentava a vida. Exatamente. Que eu acho que isso é um ponto importante da gente marcar. Você falou 2 vezes que esse foi um período rico, né? Mas também foi um período cheio de sofrimento. Era muito difícil. Primeiro, ditadura militar, depois o surgimento de uma doença que não se sabia nada e, aos poucos, o conhecimento sobre ela foi permitindo que o discurso sobre ela também mudasse, né? Mas ele teve essa ousadia, como foi falado aqui, de já trazer logo um discurso humano, sobrepondo o discurso da morte, do terror e do medo. E fundando uma nova ONG que era muito importante, Pela Vida, que era uma ONG de pessoas seropositivas, pessoas vivendo com AIDS, e afirmando essa situação, em vez de ficar escondendo essa realidade, de afirmar essa realidade. Então, foi um momento muito importante aqui no Brasil para enfrentar a AIDS. E eu acho que também é uma outra postura revolucionária dele, né? Você falou que até ele ir para o exílio, ele não tinha entrado em contato com a sexualidade dele por uma dificuldade mesmo, inclusive entre os próprios pares que lutavam contra a ditadura militar. Mas na volta ele já vem com o Cláudio e essa parceria, ela acaba ficando muito visível, inclusive. Eles falaram, deram entrevistas em programas de televisão, eles abriram essa relação também como uma forma de Isso foi muito inédito. Eram poucos homossexuais assumidos, teve Manchete, fez um documentário sobre ele em 91, que é um documentário deliciosíssimo de assistir, sim. Não, traz, inclusive, queridos da gente da luta contra a AIDS, né, como o Paulo Roberto Teixeira, como a nossa médica querida Márcia Rachid, muito jovens, e naquele momento em que a postura dessas pessoas foi o que fez a diferença. Foi fundamental. E ele tinha essa energia, essa capacidade de animar as pessoas, de atrair as pessoas e dar esperança às pessoas. O Veriana me conta sobre as experiências das reuniões da Pela Vida, onde ele falava muito, as pessoas ficam ouvindo ele. Eu sinto que eles se sentiram em ele uma pessoa, um líder que podia levar eles para um lugar melhor do que aquele lugar onde ele estava vivendo, sofrendo. E trabalhar sempre com a ideia de vida, né? Quando ele cria esse conceito da morte civil, está muito bem escrito no livro Vida Antes da Morte, a ideia era essa. Apesar de ter a doença, não significa que a pessoa não tenha uma vida social, quer dizer, essa afirmação da vida o tempo inteiro. E a vida nas suas dimensões, não só a vida, vamos dizer assim, biologicamente falando, mas da vida social. Aí é que casa a ideia com direitos humanos, quer dizer, a AIDS também ele junta o problema de saúde como um problema de direitos. A declaração de direitos fundamentais da pessoa vivendo com HIV/AIDS, ela é talvez o primeiro grande grito, vamos dizer assim, de afirmar a vida com HIV como uma questão de cidadania. Quer dizer, não somente aquilo que se falava na época. A AIDS é uma sentença de morte e só nos falta morrer, só nos resta morrer. E o Daniel vai e mostra justamente ao contrário. Apesar de ter o HIV, a pessoa continua um cidadão no pleno gozo dessa cidadania que deve ser respeitada e que deve ser considerada em todas as políticas públicas, em toda a vida, né? Algo que continua até hoje fundamental, porque o preconceito e o estigma continuam sendo o grande obstáculo para o enfrentamento da AIDS. Então, eu acho que nunca é tarde para trazer essa mensagem do Daniel, essa ousadia, porque ela continua presente. E essa afirmação que ele colocou para a questão de AIDS é fundamental para o movimento LGBT também, porque ele reconhecia que a sociedade reprimia muito o seu direito de ser uma pessoa íntegra. Então, a afirmação da sua sexualidade
que é a base das paradas, a base da ideia das organizações, foi uma coisa que ele incentivou muito com a sua afirmação da sua situação com HIV e AIDS. Tem determinado momento do seu livro, que eu tive acesso a ele ainda antes da publicação, você traz várias epígrafes com trechos do que as pessoas que você entrevistou falaram sobre ele. No início do livro tem uma pessoa que fala que ele era muito introvertido. Lá mais adiante, no outro capítulo, ele era bastante extrovertido. Eu achei isso tão interessante que vai demonstrando também como que, à medida que o tempo foi passando, ele foi também se transformando com as próprias lutas. Ele era extremamente tímido e também extrovertido. Então, é uma combinação muito interessante de personalidade. E, ao mesmo tempo, falava muito e sabia ficar quieto em algumas reuniões. Isso. Esses contrastes que eu percebi no seu livro me fascinaram, assim. Eu achei uma figura... E você abriu o programa dizendo como ele é pouco conhecido. E eu achei ele uma das figuras mais importantes da gente resgatar. Eu acho da resistência à ditadura militar, as pessoas que conseguem fazer essa transição e não ficar no passado, mas ir adiante, ele foi fundamental. São poucas pessoas que conseguiram fazer isso e manter uma integridade com sua nova realidade, a sua nova situação no país, no processo democrático. E ele realmente lutou até os últimos dias da vida dele, nesse sentido, para ampliar a democracia no país, para enfrentar as forças reacionárias, que hoje em dia estamos cada vez mais fortes no país e é mais necessário de ver pessoas como ele como referência. Referência no sentido que sabiam costurar uma visão progressista com uma visão democrática. O Cláudio, o marido dele, em determinado momento, o define em duas palavras, amor e luta. Exatamente. Sim, mas eu acho que essas são as duas grandes palavras. É o que eu estou te falando desde o início. Quer dizer, a questão da afetividade, ela nunca deixou de ser vista como uma questão política também. E a política é uma questão de afetividade também. Então, acho que essas duas dimensões, elas são básicas para entender o pensamento e a vida do Daniel. Como é que você, à medida que foi construindo, ouvindo, foi construindo a imagem de uma figura que você não conheceu? O que foi te fascinando à medida que você foi descobrindo? Para mim, eu vivi essa mesma situação que ele vivia. Quer dizer, eu era uma pessoa já militante na esquerda americana, antes de vir para o Brasil, em 76. Participei no movimento contra a ditadura militar aqui, em São Paulo. Fui um dos fundadores do primeiro grupo homossexual no país, Grupo Somos. E sempre tentei orientar os Somos para uma visão mais progressista. Por exemplo, foi a pessoa que levantou a questão dos direitos trabalhistas para o homossexual. E no 1º de maio de 80, durante a greve geral no ABC, o Lula estava preso e nós levamos 50 gays e lésbicas para 1º de maio, com uma faixa enorme dizendo contra a discriminação do trabalhador a homossexual. Inclusive levantando a questão de roubo de hoje em dia, que nós usamos para ter a integração de gays e lésbicas e mulheres e homens. Então, para mim, ele era uma figura de referência, um modelo de uma pessoa que conseguiu viver íntegra suas ideias políticas e sua sexualidade. Então, eu queria compartilhar essa pessoa com outras pessoas. E eu não sei se eu consegui retratá-lo, mas uma pessoa que conhecia ele bem, especialmente em Belo Horizonte e Rio de Janeiro, foi a presidenta Dilma Rousseff. E que eu dei uma cópia do manuscrito para ela, ele leu, e ela me falou que eu consegui retratar aquela pessoa que ela conheceu muito. Então, eu fiquei mais aliviado, sabendo que pelo menos uma pessoa que conheceu ele bem não está ofendida com a minha tentativa de retratá-lo. E que esse livro... Eu também. Você também? Eu convivi Você leu parte do livro? Eu li o copião do teu livro, pelo menos o que tu me mandou, eu acho que está muito bem. E convivi com o Daniel muito intimamente, né, por causa trabalhávamos na mesma instituição e tivemos um passado de lutas em comum também. Então, eu acho que está muito bem refletido. E você traz também muitas fotos, isso é muito bom. A gente vai acompanhando o que vai sendo contado com imagens, não só da vida dele, mas ou jornais da época. Tem uma matéria que a Veja fez, porque ele foi o último penúltimo exilado a voltar para o Brasil. Isso era um personagem de Jô Soares. Exatamente. Então, a gente vai entrando em contato com ele também através dessas imagens, o que é muito interessante, né? Não, é uma pessoa muito especial. Acho que é uma pessoa que tem que ser conhecida pelo país. É um herói nacional. E ele não queria ser herói. Não estou criando outros heróis, mas
estou criando uma referência para as pessoas entenderem que é possível viver uma vida de luta, ser uma pessoa super íntegra, uma pessoa muito carinhosa, e valorizar a vida. Que ele valorizava a vida. Em cada momento da sua vida, ele quis fazer as coisas que dava essa plena enfrentamento com a realidade em volta dele e vivendo a sua vida. E que o seu livro também, além de trazer essa figura tão importante para o país, para todos nós, também seja um pontapé para uma reedição dos livros dele, que são tão difíceis de achar, e que é uma literatura que a gente gostaria de entrar em contato novamente. Preconceito mata mais que vírus. E clandestinização mata mais que o vírus. Por quê? Porque as pessoas não têm nem recursos materiais e simbólicos de tratarem da sua própria doença. Parabéns. Obrigado. Parabéns, brigadíssimo pela presença de vocês aqui e salve Herbert e Daniel. Salve. Obrigado. O programa Ciência e Letras é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a Editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato conosco, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso endereço eletrônico é canalsaude.fiocruz.br. Ou então acesse a nossa página no Facebook. E a gente se vê no próximo programa. Até lá! Para entrar em contato com a Editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br/editora ou ligue para 21 3882 9007.